Desde que Doflamingo foi capturado no fim do arco de Dressrosa, praticamente todo o fandom se pergunta se ele ainda vai voltar para a obra, escapando da prisão de Impel Down, onde ele foi colocado no nível 6. Existem muitas teorias a respeito, mas a questão na verdade não é se Doflamingo vai voltar para a história até o final, mas sim quando. E nesse vídeo vamos descobrir o porquê. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e se você gosta do nosso conteúdo e quer ver mais vídeos de One Piece como esse, já deixa seu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado pra galera que já vai fazer isso agora, e sem mais enrolação, vamos direto pra esse vídeo. O primeiro fator a se considerar é a habilidade na qual Oda tem de trazer antigos personagens de volta para a história com relevância, principalmente quando se trata de vilões. Alguns dos vilões antigos e mais conhecidos do Luffy voltaram para a história, praticamente todos os da Grand Line, exceto por Enel e Arlong. E só de falar o nome do Enel todos já imaginamos seu retorno, mas por enquanto vamos focar no Mingo. Recentemente, para fechar os vilões, até mesmo Rob Lucci voltou para a história e lutou ao lado de Luffy, o que é de se surpreender visto o que aconteceu em Water 7. Agora, diretamente sobre Doflamingo, precisamos primeiro considerar algo importante sobre o momento que estava sendo escoltado para Impel Down. Ele não esboçou nenhum tipo de preocupação ou raiva, ele estava apenas confiante, como sempre. Diante de Chizuru, a sua primeira afirmação é que a sua prisão na verdade foi um erro fatal, já que de acordo com ele, o próprio era responsável por segurar as rédeas dos maiores monstros desse mundo. E então ele entra com um dos discursos mais épicos do mangá sobre a batalha pelo trono. De qualquer forma, a única coisa que ele pede é que o mandem jornais da prisão para que ele não se aborreça. Isso aparentemente era só para que o Eishichibukai se mantenha informado a respeito do mundo, porém, um prisioneiro recebendo um jornal das mãos do governo no qual ele sabe segredos, ainda mais pela forma como Impel Down é descontrolada, isso com certeza parece muito mais como um meio de receber informações de dentro da prisão. Qualquer tipo de informação, seja mundial ou qualquer informação enviada através desses jornais, podem possibilitar a sua fuga de dentro de Impel Down. Com tudo que já foi falado até aqui, mesmo no início desse vídeo, já temos indícios suficientes que Doflamingo vai voltar para a obra, mas não para por aqui. Se Doflamingo sair da prisão, em tese, ele vai precisar de ajuda, e isso nos leva à próxima consideração. Quem irá ajudá-lo? Primeiro, vamos considerar as pessoas que também estão presas em Impel Down e que podem ajudar a causar outra fuga em massa, considerando que agora o mundo está prestes a entrar em uma guerra sem tamanho. E isso causaria um enfraquecimento da prisão. A primeira pessoa que pensamos que todo mundo deve considerar é Bon Clay. Como ele ficou para trás depois da última fuga e substituiu Ivankov como rei do Impel Down 5.5, e com todas as saídas e planos daquele evento, ele mais do que ninguém tem uma ideia de como fugir dali. Se uma fuga acontecesse, parece inevitável que Bon Clay ficasse a saber e se envolvesse. É muito provável também que Bon Chan e os presos ainda tenham acesso ao equipamento de vigilância roubado que Ivankov montou quando fundaram o nível 5.5. Na cena em que Ivankov fala a respeito das câmeras roubadas, curiosamente temos o jornal sendo mencionado e um dos prisioneiros com um deles nas mãos. Agora prestem atenção nesse personagem em suas cores oficiais, coloração oficial do Oda e da Shonen Jump, e na sua aparência peculiar. Será que ele não parece uma versão mais cartoonizada do próprio Doflamingo? E outro detalhe é a tatuagem em seu braço, que é justamente a de um navio, que também remete à fuga. E agora vamos falar um pouco sobre a tripulação de Doflamingo. Se o Joker considerar fugir de Impel Down, obviamente ele também irá libertar os membros importantes de sua tripulação, que teoricamente também são a sua família. Isso é praticamente um paralelo direto ao que Crocodile fez na grande fuga de Impel Down, ainda no pré-time skip da Grand Line. Os membros dos piratas do Joker foram mencionados certas vezes no arco mais atual, o de Egghead, e nessa menção soubemos que todos eles estão presos em Impel Down, reforçando a ideia que eles também serão libertos. A menção em Egghead é uma provável alusão indireta à fuga deles. Até o momento temos todas as peças para repetir exatamente o que aconteceu em Impel Down, até mesmo um paralelo entre o Crocodile e Doflamingo, ex-Chichibukais e vilões do Luffy. Mas sobre eles vamos comentar mais à frente. Se levarmos em consideração até a influência que Doflamingo tinha no mundo e no submundo, os demais presos e até os próprios guardas da prisão podem auxiliar
auxiliá-lo nessa fuga. Sua posição de poder era elevada e não seria nenhuma surpresa se algum guarda ou outras pessoas fossem infiltradas a mando do Mingo justamente para uma possível prisão. Curiosamente, e algo que só acontece no anime, numa cena durante o episódio 430, um grupo de guardas aparece. Eles estão jogando um jogo de cartas e olha só a carta que eles tiram, a carta do Coringa. Embora isso seja um pouco de exagero, considerando que não está no mangá, é no mínimo curioso que a carta Joker tem o crânio, que além de lembrar o do Flamingo, também lembra os crânios de Punk Hazard, onde o plano para ir até Dressrosa tem início. E novamente, tendo em conta a anterior posição de poder de Doflamingo, não seria de todo surpreendente se ele já estivesse pessoas infiltradas, e essa cena poderia ser um pequeno detalhe que reforça a sua influência. E pensem comigo, bastaria Doflamingo ter apenas um informante que pegasse as chaves de sua algema para que ele controlasse a todos com poder de marionete e dominar Impel Down por completo. Todas essas considerações são perfeitamente possíveis, mas temos que encontrar a razão pela qual ele vai voltar para a história, já que o Oda usa antigos personagens para propósitos novos. E aqui precisamos falar sobre a Cross Guild. Essa é provavelmente a teoria que a maioria dos leitores tem feito atualmente. A ideia de que a organização da Cross Guild vai atacar Impel Down, que convenhamos seria um movimento muito inteligente vindo deles. O alvo real da Cross Guild, visto a aliança entre os Chichibukais, pode ser Weevil. Isso a pedido de sua mãe Baquin, que com certeza deve ter algum plano para libertá-lo, e o Oda não iria tirar esse personagem de Impel Down sem nenhuma razão. A ideia seria de que Baquin procurasse a Cross Guild e levasse até eles o seguinte acordo: capturem Green Bull, o touro verde que capturou Weevil, e derrotem-no para que libertem seu filho, e em troca disso ela pagaria com a herança de Barba Branca. Esse é o tipo de objetivo perfeito para os membros da Cross Guild, ainda mais se conseguirem aliança com aquele que aparentemente tem a mesma força de Barba Branca em sua juventude. Porém, observem só, temos um ataque a Impel Down mais uma vez, a chance perfeita para libertar Doflamingo. E isso novamente se torna um paralelo perfeito com Crocodile, já que ele foi solto no meio da confusão que Luffy fez para tentar salvar Ace, mesmo que ele não fosse o objetivo direto. E o mesmo pode acontecer com Doflamingo. E ainda mais, Crocodile fez uma aliança até com seu inimigo Luffy para que ele fugisse daquele lugar. Essa aliança, que pode ser formada entre os rivais Mingo e Crocoboy, pode fazer com que Doflamingo, na verdade, entre para Cross Guild. Agora olhem isso. Esse painel acontece na morte do Roger no capítulo 0, e o capítulo 0 conta justamente a fuga da prisão de Impel Down por Shiki, o Leão Dourado. A primeira grande fuga da história de Impel Down. Se Doflamingo entra para Cross Guild, teremos 4 dos 5 exatos ex-Chichibukais apresentados até hoje. E esse painel seria nada mais do que um foreshadowing do que esses piratas se tornariam no futuro. E convenhamos, como o mundo da pirataria funciona e como Mihawk e Crocodile são inteligentes, com certeza eles pensariam em uma aliança com Doflamingo. Isso se considerar que eles consigam negociar com Doff, o que não é impossível. Lembrem-se da cena em que Doflamingo havia chamado Crocodile para se juntar a ele na batalha de Marineford. Crocodile recusa, mas a proposta de aliança entre os dois foi considerada, e agora os papéis podem ser invertidos, onde dessa vez essa aliança vai ter início, ainda mais com o contexto da Cross Guild como organização. Imaginem até se daqui pra frente todos os ex-Chichibukais se juntarem à Cross Guild. Seria potencialmente uma das maiores organizações do mundo de One Piece, tornando-se não só problema sério para a marinha, mas também para o próprio governo mundial como um todo. E falando sobre o governo, nós sabemos da influência de Mingo para ele. A última possibilidade a se considerar sobre a questão de quem poderia ajudar Doflamingo a escapar é o próprio governo mundial. Doflamingo os avisou de que se arrependeriam de ter o aprisionado, e isso pode ser verdade, levando em consideração quem Joker era. Sabemos que no capítulo 906 é falado sobre o tesouro sagrado de Mary Joyce e manda um assassino atrás de Doflamingo. Centenas de capítulos depois, ouvimos a história de Ruzu sobre o Nika. Ele diz que aquele que falou sobre o Nika para ele dentro da prisão foi assassinado, desaparecendo completamente. Levando em consideração o conhecimento que é compartilhado entre Ruzu e Doflamingo nesse paralelo, o tesouro e Nika podem ter algo em comum, já que a mesma medida, o assassinato, é mandada para ambos os personagens. É possível e até provável que ao invés de matá-lo, o governo na verdade se arrependa e liberte Doflamingo, como o próprio diz no momento de sua prisão e como mencionamos no início desse vídeo. Se eles não conseguem matá-lo e também sabendo de sua influência, o governo e In podem achar melhor mantê-lo vivo e aliado a eles, para que o segredo continue sendo um grande segredo. Afinal, como o próprio Mingo afirma em Dressrosa, se o mundo apenas souber a existência desse tesouro, tudo vai entrar em um caos completo. E aqui também vamos falar sobre o Tesouro Nacional e a importância de Doff nisso. Doflamingo recebendo jornais dentro da prisão, sabendo as notícias do mundo, pode ser o seu guia para saber o exato momento em que ele precisa fugir da prisão. E esse exato momento pode ser
ser crucial para sua volta para a história. O momento é justamente a revelação da existência de Yin, pois Yin é o tesouro nacional. Pensem comigo, o que mantém a ordem no mundo de One Piece? A ideia é que existe uma igualdade entre os reinos, certo? Os 20 reinos se estabeleceram e os Gorosei são os conselheiros tanto para os 20 reinos quanto para todos os demais reinos do mundo. O trono vazio é o maior símbolo de igualdade e liberdade desse mundo, pois as pessoas se sentem, entre muitas aspas, seguras com a ideia de que não existe um grande soberano que governa sobre todos, mas nós sabemos que existe e esse soberano é o Yin. Agora, usando as palavras de Mingo, se o mundo todo souber que aquele homem existe, será um caos completo para toda a estrutura do mundo, abalando o mundo inteiro por completo. Nessa mesma cena, Mingo diz que seu objetivo com a Ope Ope no Mi era usar seus dois poderes supremos, a vida eterna e a troca de personalidade. Com isso, ele poderia usar o Tesouro Nacional e governar o mundo. Pera aí um minuto, a troca de personalidade é algo que foi usado como piada em Punk Hazard. Por que isso seria supremo para Doflamingo? Algo equivalente à vida eterna? E por que ele precisa disso para usar o tesouro? Vocês mesmos que estão assistindo devem ter chegado a essa conclusão. O Yin é o Tesouro Nacional e Mingo quer usar seus poderes, trocando de personalidade com ele. Se Yin é o único capaz de controlar aquela arma, faz todo sentido. Ainda mais com a fala de Doflamingo sobre o governo mundial. O poder apodrece com facilidade. E nesse momento aparece o chapéu de palha gigante. Isso é mais do que explícito. O antigo reino caiu porque alguém assumiu o poder e esse alguém foi Yin, mas o poder se acaba muito fácil. Por isso, Mingo quer ser o próximo a assumir o trono. Esse é o significado do chapéu de palha ter aparecido exatamente nessa cena. Uma clara referência ao antigo Joy Boy, e para que o poder que Yin tem se torne eterno, Mingo precisa mudar as personalidades e assumir a imortalidade. Agora, essa história faz sentido para vocês? Outro ponto muito importante é que durante a guerra de Marineford, Mingo foi incumbido por alguém mais acima que os Gorosei para capturar e matar o Gekko Moria. O poder de Gekko Moria, como todos sabemos, foi capaz de reviver o gigante ancestral Ors, que tem tudo a ver com o século perdido, desde a sua identificação com os poderes da Gomu Gomu no Mi, até mesmo a sua identificação com o chapéu de palha, que foi mostrado no arco de Thriller Bark. Nós vamos fazer um vídeo só sobre esse personagem e suas relações com Joy Boy e com o próprio Barba Negra, porque como dito em live, é muita coisa para falar em tão pouco tempo. Mas resumidamente, parece curioso que Doflamingo fale do Tesouro Nacional de Mary Joyce como um poder que apodrece rapidamente, como se fosse um corpo de alguém do passado. O corpo de Ors estava sendo preservado em uma ilha congelada por todos esses anos, até chegar nas mãos de Gekko Moria e ele usar o poder de sua fruta. Todos os personagens estão se movendo exatamente para isso e é inevitável. Não é à toa que o próprio Doflamingo faz o discurso sobre a batalha pelo trono. O que você acha que acontece com monstros quando eles ficam sem sua comida e as correias estão soltas? Quem agora irá controlá-los nesse mar? Quem governa esses mares? É um dos Yonkous? Talvez os Chichibukais fazendo uso de trapaças para obter o que querem? Talvez aqueles pirralhos da pior geração? Mas aí também temos as forças da justiça, os supremos governantes da marinha. Tem alguns membros bem fortes em quem nós devemos manter os nossos olhos, no exército revolucionário, os aliados das pessoas. E as pessoas com o nome D, que vagam silenciosamente em meio aos acontecimentos da história. Quando será que eles vão aparecer e onde? Quem vai ajudar quem? Quem vai trair quem? Diga para aqueles Teriubitos em Mary Joyce. Vocês serão derrubados de suas posições privilegiadas. Faz 25 anos desde que Gold Roger se tornou o primeiro homem a conquistar a Grand Line. O seu rival Barba Branca sentou-se em frente ao trono, mas nunca nele. E agora? O número de piratas aumentou consideravelmente, mas ainda resta apenas um trono vazio. Você percebe onde eu quero chegar com isso? Vai começar a maior batalha pelo poder da história dos piratas. E tudo isso converge num personagem tão icônico e que com certeza está prestes a voltar: Don Quixote Doflamingo. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e comentar aí embaixo o que vocês acham e se vocês concordam que esse personagem está prestes a voltar para a obra. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho se ainda não fizeram isso, e checar os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal, que em breve vamos começar a fazer gameplays lá. E é isso, galera. Valeu!